Olá, paz seja convosco. Nós vamos fazer a nossa aula de reposição e vamos orar para a gente iniciar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, vem nos abençoar, nos dar graça, sabedoria e discernimento, Jesus. Humildade para aprendermos a respeito dessa disciplina, a respeito da matéria da interpretação, a da Tua palavra, Deus. Nos ajuda a compreender, entender e aplicar às nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, na matéria de hermenêutica, no capítulo 3, a página 31, relações textuais e síntese teológica. As relações que os textos têm entre si e o método teológico. Vamos falar desses 3 pontos. Vamos lá. Tópico número 1. As relações intratextuais. Na relação intratextual é como chamamos a correspondência existente entre o conteúdo da perícope e o conteúdo do restante do livro em que a mesma está inserida, ou texto. Considerando que a perícope é apenas uma ilha no mar de informações. Ou seja, a perícope é a menor parte de um texto, a menor parte de um livro. E ela é como uma ilha. O escritor dá um bom exemplo aqui. E temos que ver todo ao redor da ilha, tudo que está ligado à ilha, tudo que diz respeito à ilha, todo o contexto, toda a história. Assim também é na relação intratextual. Intra quer dizer interno, de dentro, íntimo, profundo. Que relação esse pequeno texto, essa pequena ilha, tem com a ilha maior, com o texto maior ou com o livro como um todo, né? É isso aí. Essa é a relação intratextual. Perícope é a menor parte de um texto, de um livro, e ela está ligada num texto como todo ou num livro como todo. Inclusive o tema, né? O tema principal vai estar na perícope, vai estar no todo o texto e vai estar em todo o livro, né? Também. Retornaremos ao tema de João 4, 17 ao 24. A questão da adoração da teologia joanina. Já sabemos que o tema central do texto analisado é a adoração. Entretanto, queremos saber o que o autor quer dizer acerca da adoração. O que João estava querendo dizer acerca da adoração naquele contexto da perícope de João 4, da mulher samaritana, o discurso da mulher e de Jesus. Bem, o livro de João, ele fala muito que Jesus é o Filho de Deus, apresenta Jesus como Filho de Deus, apresenta o Evangelho, o Jesus como o Salvador, o caminho, como a fonte, como nascer de novo. Ele está focado nessa área de evangelismo, de salvação. Você analisando os textos, as histórias, você vai encontrar, né, no Evangelho de João. E um desses termos está nessa perícope, né? Um desses termos está nessa perícope. O termo Jesus discutindo, falando para a mulher, vem a hora, vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Na verdade, ele está falando dos filhos de Deus. Só os filhos de Deus, só quem é espiritual pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Então a perícope está ligada ao livro, está ligada aos textos maiores, está ligada aos temas. Essa pequena ilha não está isolada. Quando a gente, às vezes, fazemos isso e não é bom usar o texto isoladamente, a gente pode dar um significado que o texto não possui. Então é por isso que é interessante estudar a perícope, mas estudar todo o texto, todo o contexto. O tópico 2 fala das relações intertextuais, ou seja, página 33. É o diálogo entre os textos, entre o texto maior e o texto menor.
Inter é de fora, entre eles, fora dele. Eles possuem relação, mas não tão quanto a intratextual. A intra está interligado, está, sabe, um puxando o outro. E a inter está fora, é um diálogo, é um texto apoia o outro. Uma ideia menor apoia uma ideia maior. E assim sucessivamente. Quando o livro de João fala de salvação, fala da fonte, fala de nascer de novo, e agora mais uma vez está frisando a questão desse texto, né? Da mulher samaritana. A relação intertextual é a conexão que existe entre o texto analisado e o texto de conteúdo analógico, ou que ofereça um esclarecimento sobre uma ideia. Aquilo que eu falei, a ideia menor apoia uma ideia maior. Dentro de um texto, dentro de um livro, existe vários temas e subtemas, mas sempre apoiando um tema central. Aquela, né, ideia de permanecendo na linha. Muito interessante na hora de interpretação. Conhecer o conteúdo do texto, conhecer o escritor, conhecer o autor, o destinatário, vai fazer a gente permanecer na linha. Outro assunto é a síntese teológica, o método teológico. O método teológico, o escritor usou 3 frases. Vamos falar um pouquinho. Trata-se da composição teológica da tese a partir dos conceitos teológicos achados na perícope. No processo, o exegeta, o estudioso, seleciona as sentenças de relevância teológica e as examina separadamente. Por exemplo, as frases vejo que és profeta, adorarão ao Pai, e em espírito e em verdade. Não aparece a princípio conter em si elementos teológicos, não enquanto a gente não faz uma análise. Primeira frase, vejo que és profeta. Com essa afirmação, a mulher samaritana introduz o tema de adoração, com quem percebe estar diante do fim de sua busca. Estava tendo a discussão onde era o lugar da adoração, e quando Jesus revela de fato quem ela era, ou qual a situação que ela se encontrava, ela disse, não, esse só pode ser de Deus. E aí ela afirma, vejo que tu és profeta. O poder da palavra, né? Logos. A outra frase é adorarão ao Pai. Essa palavra pode ser analisada da seguinte forma. A adoração verdadeira é uma realidade presente em Cristo, com quem somos unidos ao Pai. A adoração verdadeira consiste em uma relação de pai e filho que Deus quer ter com os crentes. Essa ideia é bastante frequente na teologia joanina. O tempo todo o livro do João está falando, né? A respeito de se tornar filho de Deus, de se tornar nova criatura. Em todo o livro tem essa teologia. A frase em espírito e em verdade. Partindo da ideia de que é filho de Deus, aquele que por ele é gerado, é possível concluir que adorar em espírito é o mesmo que adorar na condição de filho. É isso aí, então só pode adorar a Deus em espírito quem está espiritual, quem está na condição de filho, quem está vivendo a vida espiritualmente. Está comungando a mesma fé, ou é filho, filha de Deus. Quanto ao conceito de adoração em verdade, não está envolvida a ideia de sinceridade. É possível que muitos judeus, como samaritanos, cultuassem com sinceridade, de coração, sem, contudo, lograrem êxito como adoradores em verdade. Deus quer que seus adoradores o adorem em verdade, ou seja, em Cristo. Jesus mesmo afirmou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Através de Cristo, por Cristo, só por Ele. O capítulo 4, na página 39, fala sobre análise histórico-geográfica. É muito importante a gente buscar fazer uma análise histórico e geográfica
das pessoas envolvidas, dos personagens envolvidos, em qualquer que seja o texto, qualquer que seja o assunto que a gente vai explanar ou estudar. No trabalho de interpretação, é preciso considerar que o texto bíblico foi escrito dentro de um contexto histórico. O que significa, por exemplo, que quando o autor de Apocalipse fala sobre Roma, refere-se ao Império dos Césares e não ao catolicismo, como muitos pretendem, como muitos pregadores pretendem e analisam, né, esse fato. Quando fala de Roma, tá falando do catolicismo, da Igreja Católica, e necessariamente não é isso. Muita gente erra em afirmar que quando está falando de Império Romano, de Roma, está se falando, dizem que até a Igreja Católica é a meretriz. É uma afirmação sem contexto, né? Quanto à geografia, a exigência é a mesma. Caso contrário, fica difícil, por exemplo, compreendermos as razões porque a água possui tanta importância na Bíblia como símbolo de verdades espirituais. Então temos que estar situados historicamente, geograficamente, a quem foram as pessoas, as cidades, os descendentes, os costumes. Por que esse texto foi escrito dessa forma? Né? O texto ele tem, lá na frente a gente vai ver, o escritor ele teve sentimento para escrever, ele teve emoções, e isso está impregnado no texto. Se a gente for olhar a história, o contexto, a geografia, a gente vai compreender melhor o sentido do texto e vai interpretá-lo melhor. Tópico 1, compreendendo a história. Por que precisamos compreender a história? Por tudo isso que nós já relatamos, né? Quando lemos a respeito de como Jesus respondeu aos fariseus e aos herodianos sobre a licitude de se pagar tributo a César, não fazemos ideia das sérias implicações por trás do assunto, a menos que compreendamos o desconforto que é o ambiente político-religioso que oferecia aos habitantes da Palestina nos dias de Cristo. Não podemos avaliar quanta astúcia há na pergunta feita pelos oponentes de Cristo. Na verdade, eles estavam fazendo uma armadilha, né? Eles tinham Jesus como político, mas Jesus não era político. Se tinha que se pagar tributo a César. Eles andaram sempre fazendo pegadinha com Jesus. E Jesus sempre dando uma lição deles, né? Jesus manda que Pedro pague o imposto. E ele pega a moeda e mostra, né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Tem que ser justo, temos que ser justos. Andar corretamente, fazer as coisas certas. E aí eles queriam envolver Jesus, a causa de Cristo, com política. Temos que separar bem as coisas. Retomando a análise de João 4, 19 a 24, para a gente entender a parte histórica e geográfica. A cidade de Samaria foi edificada por Omri para ser a capital do Reino do Norte, ou Israel. Posição que exerceu até ser atacada por Salmanassé em 721 a.C. Após a deportação das tribos do norte, o rei da Síria trouxe a Samaria, que ficou quase que totalmente despovoada. Estrangeiros de outros domínios do império, os samaritanos se tornaram, portanto, descendentes desse povo, com grande possibilidade de haverem se misturado com judeus através de casamentos mistos. Houve, na verdade, uma miscigenação, uma mistura de povos, né? As tribos do norte, todos os alunos já estão cientes do assunto, ficaram na área da Palestina, e as tribos do sul ficaram em Jerusalém, onde se tornou Israel. E essa mistura fez esse povo ficar assim, não ficar puro, né? Eles misturou, casou com gente estrangeira, outros povos, inclusive também começaram a casar, as tribos já se casavam entre si, e houve toda essa mistura de religião, de cultura, e gerando esse desconforto, essa separação. Inclusive, essa separação é um fato, uma tensão antiga. Quando começou lá atrás, um dos motivos, né? Quando Diná, filha de Jacó, foi deflorada, foi violentada, Levi e Simeão, eles foram até o povo de Siquém e fizeram eles fazer o voto
da circuncisão, e todo mundo machucado, né, quando fez o voto, sofrendo, e eles fizeram uma armadilha à noite e foram lá e mataram todos os homens. E transformaram as mulheres e crianças em escravas. E aí já ficou esse despeito, essa rixa, né, entre o povo de Israel e o povo os samaritanos, que é a Palestina. Essa rixa é velha, né? Tem um texto aqui do livro interessante. De fato, a inimizade entre os homens de Judá e os samaritanos de Samaria datava muito antes do império do grande rei Salomão ser dividido em duas partes, Samaria e Judá. Desde essa época, Siquém e Jerusalém discordavam sempre. O impuro contra o puro. Foi assim que os altares de Jeroboão foram profanados pelos bezerros de ouro, colocados junto às colinas de Sião, e foi contra Jezabel, aquela velha rainha idólatra do norte, que o profeta Elias veio do sul. Samaria, a capital dessa província, foi construída e muito bem pelo rei Omri. Cerca de no ano 880, ela foi sempre considerada como uma rival da cidade santa. É a rivalidade grande, né? E até hoje tem a rivalidade, né? Israel-Palestina. Tópico 2, compreendendo a geografia. Sobre os aspectos presentes no cenário de João 4, 17 ao 24, podemos considerar as seguintes informações. Há poucas informações disponíveis acerca das fronteiras do território de Samaria. Usualmente se considera que a província de Samaria compreende a parte do território que foi ocupado pelas 10 tribos, nós já falamos, as tribos do norte. Após a divisão do reino, Israel, encravada na área central da Palestina. A fronteira ao sul é a entrada que vai de Jericó a Betel, seguindo pelo vale de Aijalon até o mar Mediterrâneo. Ao norte, os montes Carmelo, Giboá e as colinas existentes entre estes montes estabelecem seus limites. Do lado ocidental, o mar Mediterrâneo constitui seu limite, e o Rio Jordão, o limite oriental. Tanto a cidade de Siquém quanto Samaria localizavam no centro desta área. Samaria um pouco mais para o noroeste. Suas terras eram férteis e produtivas, de onde se podia extrair parte de suas riquezas. O volume de chuva, porém, não era satisfatório na Palestina, cuja terra é seca e fissurada, rachada, e o Rio Jordão constitui a única e maior concentração de água doce disponível em toda a região. Tá aí também uma informação, porque tanta informação e valor a respeito da água, né, naquela região. A fonte maior, principal, o Rio Jordão, e muitos poços que eles cavaram para poder sobreviver naquela região. Bem, nós vamos ficar por aqui. Então é muito interessante estudarmos história, geografia, a respeito do texto, o qual vamos estudar, vamos pregar, Isso vai enriquecer a gente de informação e vai fazer com que o ouvinte fique satisfeito daquilo que a gente estudou, pregou, expôs, quando você vai expor um texto. No livro 42 vai ficar a leitura complementar, um texto muito interessante, que é um pano de fundo, né? Estude com cuidado esse texto na página 42. Perdão, página 42. Nós vamos ficar por aqui e sábado nossa aula, se Deus assim nos permitir. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, Pai, a estudar, a praticar, pôr em prática tudo que aprendemos. Abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Beijão. Deus fique com todos.